Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Quero desejar para você um feliz ano novo. Vamos falar desse assunto hoje, mas eu quero te desejar isso. Mas antes eu quero orar com você. Eu quero deixar também o título dessa mensagem para você, que é Abrindo a Porta para o Novo. Abrindo a porta para o novo. Que data muito especial para a gente falar desse assunto, não é? Falamos sobre o Natal, falamos da razão do Natal, né? O porquê que as pessoas comemoram o Natal nesta época, mas qual é a época verdadeira do Natal? Se você for no vídeo anterior, você vai ver exatamente a explicação cronologicamente da data real do Natal e a razão real do Natal. Mas nós estamos aqui para falarmos deste assunto agora na virada de ano e nós vamos falar abrindo a porta para o novo. E temos boas notícias de Deus para você. Oremos então. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esse último dia do ano. Obrigado por 2025 estar se acabando. E o Senhor está nos preparando para um 2026 na presença do Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus, vamos falar de assuntos interessantes, mas eu quero orar por essa pessoa que assiste este vídeo agora e decretar toda a bênção de Deus na vida dela para o ano de 2026. E este ano que passou, quero agradecer pelas bênçãos que o Senhor derramou na vida dela e na minha vida, e pelas lutas também, porque as lutas deste ano certamente nos prepararam melhor para o ano que está por vir, e nós teremos novos desafios, mas teremos também novas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, e o acompanhamento do Senhor por mais um ano que quase se inicia, e por ele já oramos, agradecidos ao Senhor, por dar-nos o privilégio de vivermos na presença do Senhor, mais um ano notável, ó Deus, diante deste mundo, mostrando a este mundo que vale a pena confiar no Senhor. Continue conosco. Essa pessoa que está assistindo o vídeo, se tiver qualquer enfermidade ou qualquer problema, que agora seja curada no nome de Jesus e que o problema seja solucionado no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Abrindo a porta para o novo. Vamos falar de assuntos bons, né? E de onde veio esta comemoração? Hoje nós vivemos o último dia do ano e amanhã já se começa o novo ano. E nós vamos falar exatamente sobre este assunto. De onde veio esta comemoração do ano novo? Mas não se assuste, tem muita coisa boa aí. Eu não vou te desanimar, pelo contrário, vou te animar a estudar, a buscar, querer saber de onde veio essas histórias, né? De Páscoa, Natal, Ano Novo, Tabernáculo, né? Carnaval, essas histórias aí, essas festas que se fazem, de onde vêm essas festas, né? E o Ano Novo também é uma festa e queremos trazer esse assunto aí, abrindo a porta para o novo. De onde veio isso? Qual foi a primeira raça a comemorar o Ano Novo? Foram os babilônicos, né? Os babilônicos têm uma data que chama Novruz. E esta data eles começaram a comemorar por meio de 4.000 anos atrás, porque esta data também refletia a virada de ano, e era um ano de colheita, né? Era um ano de safra, acredito que era da cevada, e então veio esta data a ser comemorada primeiro por os babilônicos, né? E aí, depois os persas comemoraram, também os egípcios comemoravam com a cheia do Nilo, eles comemoravam o Ano Novo, que era ano de fartura na agricultura egípcia. Então, a gente percebe que essa questão de Ano Novo vem com colheita, né? Com a safra, com celeiros cheios, a agricultura, né, bem motivada. E eu quero ler a Bíblia para vocês, algo
que nós vamos falar dele depois, nós vamos ler agora, que está em Êxodo capítulo 12, o versículo 2, e desse assunto também vamos falar, mas não tem como pregar, trazer uma mensagem, sem ler a Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 2 diz assim: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Quem falou isso foi Deus, né? E Êxodo 13, o 4 diz assim: hoje, no mês de Abibe, estais saindo. Hoje, no mês de Abibe, está saindo. Então, tivemos aqui duas leituras. Uma dizendo, no 12, versículo 2, Êxodo 12, versículo 2, dizendo: este mês, o primeiro mês, será para vós o primeiro mês do ano. Deus falando. E no 13, versículo 4, Êxodo 13, 4, ele diz: este mês de Abibe, vós estáis saindo. Eu gosto muito dessa palavra este também, porque este define algo, né? E eu quero que você se prenda nesses detalhezinhos, porque eu gosto de detalhes. Então, já falamos que foi os babilônicos que criaram esse negócio de ano novo, inventaram ou começaram este negócio de ano novo, né? Num período exatamente de safra, de boa safra, de agricultura boa. E eles estavam festejando no ano de Novruz, né? E depois parece que a Organização das Nações Unidas também estabeleceu isso para alguns outros países, até Portugal parece que comemora isso também, o ano novo nesta data, né? Ou faz uma festa nesta data também, dos babilônicos ali, que era entre mês, parece que de março e abril, essa data deles. E tem uma outra data que Portugal parece que faz, que é setembro. Bom, mas vamos observar esse assunto. Aí então os egípcios vieram comemorando também, né, a cheia do Nilo, a agricultura. Os persas comemoraram também o ano novo deles ali, mas a nossa influência está no calendário romano, né? O Júlio César, que é o calendário juliano, começou, depois veio o Papa Gregório XIII e mudou algumas coisas em 1500 e alguma coisa, 1528, ele mudou alguma coisa e ficou fixo, então, este calendário, esta data de 1º de janeiro. Mas eu quero lembrar você que a nossa influência do romanismo traz pecado para as nossas vidas quando comemoramos segundo eles. Por quê? Porque eles estabeleceram esta data do mês de janeiro, que não existia mês de janeiro e fevereiro antes, então foi colocado para que o ano tivesse 12 meses, o ano só tinha 10 meses e 304 dias somente no ano. Então eles colocaram esta data aí, esses 2 meses, janeiro e fevereiro, e o mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano do nosso calendário gregoriano, ele então é em homenagem a um deus Jano, um deus romano, não é deus grego, deus romano Jano. E quem era este deus Jano? Ele tinha uma imagem para simbolizá-lo com 2 faces, uma virada para frente e outra virada para trás. Na ideia deles aí, a imagem virada para trás olhava para o passado e a imagem olhando para frente olhava para o futuro. Então era passado e futuro numa mesma cabeça, né? E eles instituíram isso em homenagem, cultuando a este Deus, né, que tinha templos, etc. E nós herdamos esta cultura idólatra do romanismo e ficou atribuindo então o mês de janeiro ao deus, né, Jano, que é um falso deus, é uma imagem que a Bíblia condena, mas o nosso mês ficou com esse nome e não teve como mudar. E o 1º de janeiro é o primeiro dia, de onde herdamos as festas, né? Primeiro, era uma coisa mais familiar, mais tranquila, a troca de ano e tal, mas coisas mais simples. Mas depois foram influenciados por China, né?
pelos chineses, que começaram a soltar fogos, a fazer festas públicas, e aí foram alavancando as coisas, e o mundo ocidental gosta muito de festa, então foi fazendo as festas públicas, coisas que eram antes familiares se tornaram públicas, e hoje temos aí a influência francesa também do Réveillon, e para você que não sabe, talvez a palavra Réveillon significa começo ou portas, né? Entrada. E aí herdamos essa palavra também com fogos, com tudo, para trocar do dia 31 para receber bem o dia 1º com muita festa. Mas existe um ano novo que é o ano novo que o cristão deve andar. Qual ano novo é esse? É o ano novo instituído por Deus. Porque o que Deus instituiu é o melhor. Deus sabe como tratar com as nossas vidas. Então, nós não pegamos esse Deus Jano, que tinha duas caras, que olhava para trás e olhava para frente, olhava para o passado e olhava para o futuro, passado e futuro na mesma cabeça, porque sabemos que Deus nos chama para olhar para frente. Nem para os lados devemos olhar para frente, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E o que ocorre é que Deus, ele instituiu um ano novo, e o cristão, nós temos influências dos babilônicos, o judeu também tem influência dos babilônicos, porque viveram na Babilônia muitos anos, por isso que o mês de Abib depois passa a se chamar Nisan. Por quê? Por causa da influência babilônica, moraram muitos anos, 70 anos na Babilônia, então tiveram influência também e acabaram mudando o mês de Abib para Abib ou Nisan, que pode ser a mesma coisa. Mas o mês de Abib, então, se dá entre março e abril. E que mês é esse? É o mês da Páscoa, né? É o mês que se celebra a Páscoa, onde Deus instituiu. Então, a Páscoa era também a festa da colheita da cevada. O que ocorre é que todo começo de ano está trazendo a ideia de agricultura, de fartura, de abundância, de muitas bênçãos, mas Deus fez a forma correta de nos trazer isso. Por isso que o judeu, a data para o judeu foi o primeiro mês do ano, que seria Abib, seria o primeiro ano quando eles estivessem saindo do Egito. Preste atenção na coisa, os judeus, eles entraram antes como hebreus no Egito, né? Por isso que quando Deus falava com Moisés, em Faraó dizia, olha, é o Deus dos hebreus que está fazendo isso, é o Deus dos hebreus que está fazendo aquilo. Então, eles eram conhecidos como hebreus que desceram o Egito. Mas quando eles vão sair do Egito, eles não saem como hebreus, eles saem como Israel. O Israel de Deus agora está saindo do Egito. Esses 400 anos do Egito mudou a forma de chamá-los de hebreus para Israel de Deus. Agora já não é o Deus mais dos hebreus, é o Deus de Israel. E esse Deus de Israel, ele é terrível. E ele te prepara para os desafios que virão no ano que se aproxima. Então Deus, antes de tirar o povo do Egito, ele estabeleceu o que para eles? Que é o calendário judaico. Estabeleceu para eles o calendário judaico. E antes de tirar, 2 semanas antes de tirar do Egito, o que acontece? Ele fala, este será o primeiro mês do primeiro ano. Êxodo 12, versículo 2. E o que ocorre é que Deus preparou Moisés, então, para preparar esse povo para a saída. E já no 13, capítulo 13, versículo 4, diz, hoje vocês estão saindo, no mês de Abib, vocês estão saindo do Egito. Deus, ele é tremendo. E por que Deus faz isso? Deus te prepara no dia 31, ou no dia 25, ou 26, ou 27, dizendo, você vai começar o ano novo da minha maneira. Deus prepara o teu lado espiritual primeiro, para depois ele permitir que você caminhe no físico. Quando Deus trabalha em você,
você que Ele faz a libertação interna, que você olha para o ano que passou e diz: Senhor, muita coisa aconteceu nesse ano que eu não estava preparado. O ano de 2024, eu disse lá na igreja Assembleia de Deus de Maria Ortiz, e mandei essa mensagem também para um diácono, um amigo meu, dizendo: o ano que vem, que é o 2025, eu disse isso em 2024, eu quero ser exatamente o que eu fui em 2024. Eu quero servir a Deus da mesma forma que eu servi em 2024. Eu não quero que nada mude, eu quero continuar sendo um servo, um cristão verdadeiro. E sabe o que aconteceu? No ano de 2025 eu orei mais, eu jejuei mais. E, consequentemente, eu fui me dando mais à oração. Mas sabe o que aconteceu? Foi pior do que 2024. Tive mais lutas em 2025. De julho até agora, dezembro, foi um ano de muitas lutas. Eu mostrei para vocês que eu quase decepei a mão. Olha como já está cicatrizado, graças a Deus. Mas quase decepei a mão assim que eu cheguei agora, o dia 17 de dezembro aqui. Tive muitas lutas financeiras neste ano, mas foi o ano que eu busquei mais a Deus e orei mais. Os desafios cresceram e então eu percebo que o ano que vem eu tenho que buscar mais a Deus também, porque se esse eu busquei e os desafios cresceram, as lutas cresceram, eu tenho que me preparar melhor para o ano que vem. Então no dia 31 de dezembro Deus está me trazendo uma mensagem espiritual para mim e para você, que lá com o povo de Israel, lá no Egito, Ele preparou espiritualmente o povo primeiro. Ele deu o calendário espiritual primeiro. Todas as vezes que começar o ano, que começar a colheita da cevada, que vocês estiverem na terra prometida, vocês vão memorizar isso, que eu vos tirei da terra do Egito, que eu vos libertei e que vocês saíram do Egito como um Israel vitorioso. Glória a Deus por isso. Ele te prepara espiritualmente no calendário espiritual para que o físico venha fluir bem na tua vida e você seja vitorioso nele, mesmo com lutas, porque mudança de ano é mudança de ciclo, e quando muda o ciclo, pode mudar também os desafios, mas você estará mais forte, ano após ano você estará mais forte. E por que Deus faz isso? Para que a libertação comece dentro. Antes comece dentro e não por fora. Deus precisa trabalhar dentro de você. Deus precisa renovar você por dentro antes de você pisar no primeiro dia do ano. Você precisa estar preparado. Israel saiu do Egito em um dia, mas o Egito levou 40 anos para sair de Israel. Precisaram ficar andando no deserto, sabe por quê? Porque eles saem num dia de Israel, do Egito, mas carrega o Egito com eles por 40 anos, desejando as coisas do Egito. É por isso que o Deus Jano traz uma má influência para você. Não fique com os olhos vidrados atrás, não. Olhe para frente, caminhe para frente, creia no Deus que te preparou para caminhar para frente. E Deus muda o tempo para eu mudar a mentalidade. Você em 2025 pensava de uma forma, em 2026 você precisa pensar melhor, você precisa agir melhor, você precisa crescer mais em 2026, você precisa desenvolver mais em 2026, você não pode repetir a mesma coisa que foi em 2025, afinal é um ciclo novo com novos desafios. E por que Deus faz isso? Para que o povo entre no novo ciclo com fé e não com trauma, com sofrimento de que eram escravos lá no Egito, que sofriam no Egito. Não, Deus quer que o povo entre com fé. Nós estamos indo para a terra prometida. Ele disse que é uma terra que emana leite e mel. Nós vamos para uma terra que nós não plantamos, mas vamos colher. Não edificamos casas, mas vamos viver em casas edificadas por outros, porque Deus nos dá esta casa. Deus nos abençoe nesta casa que nós não trabalhamos. Deus preparou a terra para que nós estivéssemos nela. Deus libertou o povo primeiro e só depois criou um novo calendário. O povo
iria carregar antes, se Deus não tivesse libertado, iria carregar medo, iria carregar mentalidade de escravo, como eu disse, identidade quebrada. Nós éramos hebreus, agora não somos nada, só somos escravos. E Deus os preparou e Deus definiu o tempo para redefinir a identidade. Vocês de hebreus foram escravos, mas agora vocês são o meu Israel. Eu separei vocês para ser o meu Israel. Então, num ano novo, um ano maravilhoso, Deus preparou o povo para desenvolver na nova identidade que Deus deu para eles. E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele não quer que você seja derrotado pela sua mente, pelos seus traumas, pelos seus problemas. Deus quer que você marche com vida para o que está proposto para você, que é o novo ano. Porque Deus trabalha com propósito e não com pressa. Interessante isso. Deus trabalha, Deus já está definido o que Ele vai fazer. Então Ele prepara o tempo vai criar em você identidade. E quando você sai e deixa o velho para trás, começa-se tudo o novo, e o tempo que Deus revela para você e para mim agora diz: tudo é novo para você. Encare isso agora e deixe para trás o que ficou para trás. 31 de dezembro é tempo de pensar nisso. E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque o ciclo espiritual que começa em você não pode ser primeiro histórico, primeiro ele é espiritual. Você começa uma vida espiritual e depois você começa a escrever a história daquilo que Deus fez com você, porque Deus faz isso, porque Deus quer que o povo entre na promessa com estrutura interna. Deus quer que você já tenha dentro de você a transformação do que Ele quer para o teu futuro. E você então aceitando essa transformação, essa libertação das coisas que não vale a pena, né? Tem um amigo, o Valdeci Pereira dos Santos, que eu chamo ele de Val, ele cantava um hino assim, ele canta até hoje: conversão é a renúncia das coisas que não vale a pena. Então, para você entrar num ciclo novo, você tem que deixar para trás as coisas que não valem a pena. E você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai estar apto para crescer dentro do plano de Deus, porque Deus quer trabalhar em você. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer que o povo entre na promessa já estruturado. E você, se você estiver estruturado para entrar na promessa, Deus vai te abençoar de forma sobrenatural e você vai ser uma pessoa que Deus vai dizer: esse está executando exatamente como eu quis que ele executasse, deixando as crenças antigas, os cultos antigos, os hábitos antigos, ritmos antigos. Tudo é novo, porque o que começa agora é novo e você tem que estar preparado para abrir esta porta, e eu tenho que estar preparado para abrir esta porta para o novo. Resumo total do que Deus quer para gente nesta palavra que eu te trago. Primeiro, o tempo humano organiza a vida, mas o tempo revelado por Deus, que traz o novo para nós, ele transforma a vida. Deus muda o calendário antes de mudar a circunstância. Deus trabalha no espiritual para que o físico aconteça e o novo ciclo começa no espírito antes de começar na história. Deus trabalha dentro de você. A cura vem dentro de você, a restauração vem dentro de você, a libertação vem dentro de você. Então, Deus pode mudar a sua história, porque por dentro você já está mudado. Olha, se você for notar, por exemplo, Deus preparou Moisés para depois levar Moisés para o povo. Deus preparou Josué lá do outro lado do Jordão para depois atravessar o Jordão para a terra prometida. Deus preparou Zacarias para que depois nascesse João Batista exatamente nesse período aí do primeiro mês do ano, na Páscoa, né? Deus preparou
tudo para que Jesus viesse e preparou Jesus lá no Jordão, antes dizendo por isso que eu disse que eu gosto da palavra este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer ter prazer em você antes de você começar o ano. Deus quer ter prazer na sua vida, no que Ele fez no teu interior antes de começar o ano, para que Ele tenha prazer durante todo o ano em você. E então Deus preparou Jesus antes dele fazer o primeiro milagre, antes de se manifestar a Israel. A voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a igreja também foi assim. Antes da igreja se manifestar ao mundo, Deus trabalhou internamente na igreja, mandando o Espírito Santo para que a batizasse, para que enchesse de poder. E então, cheia de poder, ela estava preparada para o novo, que é confrontar o mundo e levar a palavra de Deus para o mundo. Você está preparado para abrir a porta para o novo? Deus quer trazer em você a libertação no coração antes que você comece o teu caminho, antes que você comece a caminhada. Você precisa estar preparado, você precisa estar atento porque Deus quer. E Deus quer trabalhar de forma em você que você não vai se envergonhar na caminhada, né? A libertação começa no coração antes de começar no caminho. Então, antes de você dar o primeiro passo, você precisa dizer: Deus, me prepara para esta virada de ano, porque virada são portas abertas para novos desafios, para o novo que o Senhor nos dá. Por isso, o título da nossa mensagem é Abrindo a Porta para o Novo. Mas você só vai poder abrir a porta depois que Deus estiver te tomando, te domando, cuidando de você, dominando você, o teu interior, a tua vida, a tua mente, a tua alma, e Ele te abençoará. Para você, um feliz ano novo, um feliz 2026 repleto de bênção, mas eu quero que Deus entre na tua vida agora, trabalhe no teu coração e te faça feliz agora e te prepare com as armaduras de Deus para que você seja um vencedor no ano que se inicia, quase se inicia. Então, um grande abraço meu, pastor Riva Martins, feliz ano novo e até o próximo vídeo no ano que vem, se Deus quiser. Um abraço meu, em nome de Jesus. Sigamos juntos no ano de 2026, como estamos já 7 anos quase juntos, no nome de Jesus. Um abraço meu.